1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Antes de ministrar, quero só pedir para os líderes não irem embora antes de pegar comigo o recadastramento da sua célula. Tá bom? Preciso que você pegue comigo essa folha no final para você levar e preenchê-la para mim, tá bom? Recadastramento, ficha de recadastramento da célula, atualização dos dados. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora, avança um pouquinho para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel 6, 11. 2 Samuel 6, 11. Diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por sua graça, por seu favor. Quero declarar, Senhor, o teu cuidado. Quero declarar, Senhor Deus, que nós receberemos revelação dessa palavra, seremos edificados. Ó Deus, e sairemos daqui posicionados a viver coisas maiores no Senhor. Se porventura alguém, ó Pai, perdeu o encargo, perdeu a paixão, perdeu, Senhor Deus, o furor da vida espiritual, o fervor, eu quero declarar que essa é uma noite de restauração do altar. É uma noite em que o Senhor vai levantar novamente aqueles que porventura possam estar prostrados diante da vida. Eu declaro essa verdade no nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci de te avisar também, na hora da palavra de oferta, que o nosso prédio lá em Santo Antônio da Platina, hoje está sendo a inauguração de um novo prédio lá. Se você não sabe, nós estivemos há 2 anos atrás fazendo a nossa missão Holidays lá em Santo Antônio da Platina, né? Irmãos, foi tão gostoso ver aquela igreja nascendo. Nós participamos, andamos pelas ruas, evangelizamos, fizemos lá um mover tão precioso na feira livre. Na terça-feira à noite tem uma feira que é um point da cidade. Na terça-noite as pessoas vão para comprar as frutas e verduras, mas também para comer pastel, comer churrasquinho. Tem tanta coisa boa lá. E nós, com a camiseta da missão, nós passamos por lá cantando, profetizando, declarando, orando por pessoas no meio da feira, parando lá, a pessoa parava de comer pastel, recebia oração e nós distribuímos lá convites para o culto da noite. E hoje aquela videira tem mais de 100 pessoas congregando naquele lugar, fruto do investimento que muitos aqui fazem nessa obra. Eu quero te dizer, meu irmão, seu investimento tem frutos. Amém? Você vê aonde é que você está, na verdade, investindo o seu recurso, para que você também possa se alegrar junto conosco. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aí nesse texto 2 situações ligadas, relacionadas à Arca da Aliança. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. A diferença da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. As duas estão relacionadas com a presença da Arca da Aliança. Você sabe que no Antigo Testamento a Arca da Aliança significava a presença de Deus propriamente dita. No Antigo Testamento a Arca da Aliança, onde ela estava, Deus estava. Onde ela parava, Deus parava. Deus estava presente através desse móvel que foi construído por uma direção do próprio Deus. Lá no livro de Êxodo, se você olhar, você vai ver que Deus manda que o povo construa a Arca da Aliança. E Deus pediu para colocar algumas coisas dentro da arca. E tudo aquilo que estava dentro da arca aponta para Jesus. As tábuas, as 10 leis estão lá, as pedras das leis estavam dentro da arca.
O pão, o maná escondido estava lá também, o pão que desceu do céu estava lá, e também a vara de Arão que florescia estava lá dentro da arca também. Tudo isso aponta para Cristo, tudo isso aponta para a glória de Deus. Eu não tenho tempo de especificar o que significa cada um desses detalhes, inclusive a própria arca, que era feita de acácia, madeira de acácia e revestida de ouro. Ou seja, feita de madeira, que é perecível, que pode apodrecer, mas era revestida de glória, revestida de ouro. Ouro representa a glória. A própria arca aponta para Jesus, que veio como homem, 100% homem, perecível, sujeito às intempéries desse mundo, né? Sofreu, padeceu, sofreu dor, passou fome, mas por outro lado era revestido de glória, revestido de ouro, revestido de poder. Então aonde a arca da aliança estava, o poder de Deus estava disponível, poderia se manifestar. Mas a verdade, queridos, é que a arca da aliança nem sempre manifestou poder em todos os lugares por onde ela passou. Assim como hoje em dia é assim também. Existem algumas coisas na palavra de Deus que nos deixam intrigados. Por exemplo, por que algo às vezes é bênção para uns e maldição para outros? Por que para algumas pessoas, alguns ambientes são sinal de bênção, de glória, de prosperidade, de poder, e para outros, aquele ambiente, o mesmo ambiente se torna um ambiente de morte. Para alguns, aquele se mostra como um ambiente de juízo. Meu Deus, como é que pode isso? Se você for para o livro de Atos, você vai ver isso. A igreja estava num momento poderoso ali no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5. Muitos milagres acontecendo, muitas pessoas sendo transformadas, recebendo curas milagrosas, sobrenaturais, coisas incríveis acontecendo no culto. Aí de repente no final do culto, na hora da oferta, um grande mover de cura e milagre, manifestação de dons, expressão de generosidade. As pessoas chegavam e entregavam tudo, vendiam os seus lotes, os seus bens e traziam aos pés dos apóstolos. É o tamanho mover que estava acontecendo naquele lugar. Na mesma reunião, um casal entrou vivo no prédio e saiu morto. Morreu. Você lembra disso? Ananias e Safira, no final do capítulo 5 do livro de Atos. Muita gente sendo abençoada, muita gente recebendo milagre, mover, poder. E Ananias e Safira entra vivo e sai morto de lá. Como é que no mesmo ambiente, no mesmo lugar onde há vida, o mover tão forte, havendo tantas coisas extraordinárias, manifestação de dons, deixa eu te falar, isso é intrigante para alguns, isso é estranho para outros. A arca da aliança, como eu te falei, simbolizava, é símbolo da presença de Deus. Permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. Por 20 anos, aquele móvel que antes ficava dentro do tabernáculo, no lugar onde só o sacerdote podia entrar, um lugar separado, tão santo que o nome não era lugar santo, era Santo dos Santos. Ou seja, além do que se pode imaginar. O sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E ainda assim era assim, um cuidado enorme. Amarravam uma corda no tornozelo dele e colocavam um sino na borda da veste dele, para que se acontecesse alguma coisa lá, alguém pudesse puxar ele, porque não podia nem entrar lá para tirar ele de lá. Tamanho poder que era manifesto naquele lugar. Não podia ter nenhum pecado, tinha que confessar todos os pecados, tinha que ofertar holocaustos pelo pecado dele para entrar puro, completamente puro, que se entrasse em pecado morria, era fulminado lá na presença de Deus. Depois muita coisa mudou. Hoje já não é mais assim, graças a Deus. Mas deixa eu te falar, essa mesma arca que significa o poder e a presença de Deus, permaneceu 20 anos na casa de Abinadab, e a Bíblia não relata que nada de bom e de novo aconteceu na casa dele. Nada. Sabe, irmãos, a mesma arca ficou na casa de Obed-edom, você leu ali comigo em 2 Samuel, a mesma arca, o mesmo móvel, ficou ali 3 meses na casa dele, e a Bíblia diz que aquele homem foi grandemente abençoado, próspero, foi abençoado num nível tão grande que as pessoas viam a prosperidade dele, mudou de vida, prosperou, toda a sua casa foi amplamente abençoada. O mesmo evento que tirou a vida de Ananias e Safira, abençoou Barnabé, liberou ele para o ministério. O mesmo evento que tirou a vida de Uzá, você lembra daquela situação? A arca da aliança foi tirada da casa de Abinadab, estava sendo levada para Israel.
a arca foi colocada num carro de bois. E quando a arca estava sendo levada, Davi pulando e dançando, Israel se alegrando, porque a presença, a glória de Deus estava voltando para Israel. De repente os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá foi lá tentar segurar a arca e foi fulminado no mesmo instante. Morreu naquela hora. Uzá era filho de Abinadab. Uzá, ele morava na mesma casa que a arca ficou 20 anos. A arca se tornou comum para Uzá. Era só mais um móvel. Talvez a arca tenha até deixado de ter aquela importância que tinha no começo. No começo, talvez as pessoas falem, não, a arca está aqui em casa, a arca está aqui na sala. Tem alguma coisa na sua casa que é usado com um propósito diferente para o qual foi criado? Provavelmente tem. Normalmente uma fruteira, ela vira apoio para óleo, para litro de óleo usado ali, que você está no meio do uso. Aí você terminou de fritar o ovo ali, colocou o óleo ali em cima da fruteira, né? Talvez na sua casa, o criado já não é mais um criado para colocar o celular para carregar. Ali já tem maquiagem, tem, sei lá, o que mais? Tem papel, tem folha de anotação, tem tudo mais ali. Né? O micro-ondas, que serve para esquentar comida, já virou apoio para muitas outras coisas. A geladeira já virou uma prateleira. Tem caixa de coisa em cima. Tem coisas na sua casa que tem um propósito e no meio do caminho, por causa do uso comum, virou o propósito. Mudou? Transformou? Sim? Sim ou não? Só na minha casa que isso existe? Não, né? Na sua também deve ter, eu tenho certeza disso. Se eu não fui lá, me chama uma hora, eu vou perceber para você. Estou brincando, não vou chegar reparando lá não. Mas a verdade, irmãos, é que a arca se tornou comum na casa desse homem. A ponto de Uzá, quando os bois tropeçaram, Uzá foi tentar segurar a arca e ele foi fulminado naquela hora. Mas a mesma arca que tirou a vida de Uzá trouxe prosperidade para Obed-edom. A mesma arca que ocupou o espaço, que só ocupou espaço na casa de Abinadab, trouxe vida para a casa de Obed-edom. O Deus era o mesmo, a arca era a mesma, a missão era a mesma para ambos. Mas com um, nada aconteceu em 20 anos. E com outro, o que você possa imaginar de bom, aconteceu em apenas 3 meses. A casa de Abinadab e a casa de Obed-edom apontam para 2 tipos de igreja, apontam para 2 tipos de ministérios, apontam para 2 tipos de cristãos, apontam para 2 tipos de estilo de vida. E aí eu quero te perguntar, que tipo de cristão, que tipo de estilo de vida você vive? O estilo de vida Abinadab ou o estilo de vida Obed-edom? Você é o crente que vive na igreja de Abinadab, ou você é o crente que vive na igreja de Obed-edom? Hoje você vai poder entender, perceber que tipo de crente você é e que tipo de igreja você vive. Então, assim, em primeiro lugar, a diferença mais básica entre as 2 casas, entre os 2 tipos de crente, é a seguinte: a diferença entre familiaridade e honra. O texto de 1 Samuel, capítulo 7, ali o texto que nós lemos, versículo 1 e 2, diz que a arca foi levada do arraial dos filisteus, não sei se você lembra disso, mas Ofni e Finéias, eles estavam no meio da batalha, e eles tiveram uma ideia, sem consultar os pais, sem consultar o sacerdote. Ofni e Finéias tiveram uma ideia seguinte: vamos tirar a arca da aliança daqui e vamos levar ela para a frente da batalha. Porque se a gente levar a arca lá na frente da batalha, nós venceremos. Ou seja, de maneira irreverente, de maneira independente, eles tomaram essa decisão e levaram a arca da aliança lá para o fronte da batalha. Sabe o que aconteceu? Perderam a batalha e os filisteus ainda roubaram a arca, levaram a arca para casa. Você deve lembrar o que aconteceu lá também com os filisteus. Eles colocaram a arca da aliança de Deus no templo de Dagon, um templo pagão, de um deus pagão. Eles colocaram a arca lá. Quando eles chegaram no outro dia lá, a estátua de Dagon estava com a cara no chão. O que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Levantaram a estátua de Dagon. Quando foi no segundo dia, chegaram lá, a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca da aliança de novo. Sabe, irmãos, naquele lugar, no templo de Dagon, a arca da aliança foi sinal de tristeza, pesar
e perdição para os filisteus. A ponto de ele chegar e falar assim: arranca esse troço daqui, nós não queremos mais que a Arca da Aliança fique aqui. Eles ficaram aterrorizados com aquilo. Não queremos mais isso aqui no nosso meio. Arranca isso daqui. E então, a arca foi levada e permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. Foi nessa situação que a arca foi levada. Abinadab, ele era pai de Eleazar, Uzá e Aiô. 3 filhos. E lá no texto de Samuel, 2 Samuel, nos diz que Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab. E aí foi a morte de Uzá, que morreu ali. Uzá era filho de Abinadab. Sabe, agora, existe algo que me traz uma percepção muito poderosa nessa história, tanto em relação a Uzá, quanto em relação a Abinadab. Por que a Bíblia diz que Abinadab e sua casa foram não foram abençoados, e que Uzá morreu por tocar a arca irreverentemente? Por que a Bíblia fala isso? Que Abinadab não recebeu benefício nenhum em ter a arca da aliança na casa dele, e que ainda, além de não ter benefícios, né, ele ainda teve um filho que morreu. Mas por outro lado, a arca, quando entra na casa de Obed-edom, no outro dia as pessoas começam a perceber a grande diferença na vida dele, na família dele. A diferença é percebida mesmo através desses 2 paradigmas: familiaridade e honra. Na casa de Abinadab, houve uma familiaridade com a arca da aliança. Na casa de Obed-edom, houve um ambiente de honra com a arca da aliança. Alguns receberam, recebeu a arca, nessa casa a arca foi recebida com normalidade. Ah, beleza, pode deixar aqui em casa assim, não tem problema não. Deixa a arca aí. Agora Obed-edom não. Obed-edom recebeu com honra. Se quando Davi foi retirar a arca dos filhos de Abinadab, os filhos de Abinadab eram jovens, isso significa que quando a arca entrou na casa deles, 20 anos antes, eles eram crianças. O que isso nos leva a entender? Isso nos leva a entender que, conforme essas crianças foram crescendo, eles foram vendo a arca ali. A arca se tornou algo comum, eles estavam acostumados demais em ver a arca de perto. Era tudo muito comum. Ele não viu problema nenhum em tocar na arca. Apesar de haver uma ordem expressa de Deus que somente o sacerdote poderia tocar na arca. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Isso é extremamente importante para você. O que a familiaridade causa ou faz conosco? Nos faz perder a noção de valor. Nos faz perder a noção do que verdadeiramente é importante para mim e para você. Do que verdadeiramente é um valor para nós. Quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor e passa a ignorar. A presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus já não é tão importante. Você já se familiarizou com aquilo ali. A gente se acostuma muito fácil com as coisas. A gente se acostuma muito facilmente com as coisas, com os ambientes, com as pessoas. Isso é uma verdade, irmãos. Nós temos um hábito de nos acostumar. Talvez quando você converteu, vir para o culto para você era motivo de glória. Você não via a hora de chegar. Mas com o passar do tempo, o culto já se tornou comum. Estar no culto já se tornou algo simples. Você passou a trocar o culto por qualquer coisa. Mas no começo você arrumava briga, você arrumava encrenca, mas não faltava. Sabe por quê? Porque aquilo para você tinha um valor, era importante. A partir do momento que aquilo se tornou algo familiar, comum, normal, sabe, perdeu aquele brilho. Vir para o culto se tornou um ato religioso. Ir para a célula se tornou algo normal. É só mais uma reunião. É só mais uma reunião onde eu vou ver as pessoas. Não é o sinal da manifestação da glória de Deus. Você nem se lembra que a glória de Deus vai estar aqui, que a arca da aliança vai estar aqui. Você vem por vir. Você vem por um ato religioso. Você vem porque é bom, você sabe que é importante ter uma religião, porque você sabe que é importante ver os irmãos. Se você não vier, sei lá qual é a motivação. Mas se tornou algo normal, comum. Uma simples dor de cabeça pode deixar você em casa. Uma indisposição pode, na verdade, fazer você não vir. Então, quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor e passa a ignorar aquilo. Sabe, irmãos? É isso que nos faz irreverentes. É por isso que, muitas vezes, percebemos até um ambiente de desonra. Cônjuges se familiarizam uns com os outros. Isso é uma verdade, irmãos. Deixa eu te falar, talvez no começo,
Datas importantes eram lembradas mensalmente, todos os anos, né? Você se lembrava do dia da data de aniversário, de namoro, você se lembrava da data do casamento, mas talvez se eu perguntar para você que dia que você... Era um lugar onde as pessoas foram se acostumando com essa história de rio. Todo dia, talvez, pulava no rio, mas depois começou a virar um negócio tão comum, tão normal, igual morar na praia, né? A gente aqui de Curitiba vai para a praia, fica na praia, né? Aí você vai, leva bugiganga, leva frango assado, leva tudo, caixa de isopor, e tudo, e tá na praia, e é uma alegria, e você tira selfie de tudo, tira foto, e foto dando risada, foto de pôr do sol, você vai no morro, tira foto, vai no Cristo, tira foto, né? Tira foto das crianças, tira foto de tudo, mas você mora na praia. Pastor Renato, da videira de Guaratuba, ele fala que tem vezes que ele passa mês sem pisar na areia da praia. E ó, que ele tem folga toda segunda-feira, poderia ir toda segunda-feira, mas não vai. Eu falo, mas você não vai na praia? Eu falo, pastor, não vou, cara. Eu falo, nossa, cara, você está do lado, cara. E não vai. Virou o quê? Normal. A praia virou a calçada da casa dele, né? Não impressiona mais. Deixa eu te falar, não tem problema nenhum se acostumar com a praia, não tem problema nenhum se acostumar com o lugar que você mora. O problema é você se acostumar com a glória de Deus. Esse é o problema. Quando vir no culto é só mais uma tarefa. Quando participar das coisas de Deus é só mais uma função. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A familiaridade é falta de qualquer formalismo no falar. Você fala das coisas de Deus com naturalidade. Para você não importa tanto isso. Você faz da sua vida com Deus algo do dia, de qualquer dia, de qualquer momento. Ou seja, você não tem uma regularidade naquilo. É uma pena muito grande que Abinadab e seus filhos tenham se familiarizado com a arca, a tal ponto de considerar a arca algo comum. Então deixa eu te falar, ser familiar não significa ter intimidade. Porque quanto mais intimidade você tem, mais conhecimento você tem. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais de Deus você conhece. E menos irreverente você se torna. Então a familiaridade com as coisas de Deus não é necessariamente algo bom. Porque via de regra, sabe o que ela vira? Incredulidade. Incredulidade. Jesus não pôde realizar muitos milagres lá na região onde ele foi criado. Sabia? A Bíblia diz que Jesus foi para a cidade natal dele. E lá ele estava. E aí a Bíblia diz assim, Jesus, naquele lugar, não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Não é que Jesus não queria. É que Jesus não pôde, porque existe um ambiente para Jesus operar milagres. Sabe qual que é o ambiente? O ambiente de fé. O ambiente de fé. Se não tem fé, irmão, não tem mover. É por isso que algumas pessoas recebem muito de Deus e outras não recebem nada, porque não tem fé. Às vezes a gente está aqui no louvor, a gente observa, não julgando, mas percebendo. Tem gente que às vezes está cheia de problema, está atribulada. E enquanto ela está aqui no louvor, ela só está com um problema na cabeça. Só está com a dificuldade na cabeça. Ela não adora, ela não se entrega, ela não ora, ela não fala. A letra da música está ali, ó, na tela. Mas ela não abre a boca para falar uma palavra da música que está sendo cantada. Não estou te criticando, pelo amor de Deus. Eu estou te ensinando. Meu irmão, é nessa hora que você tem que expressar fé. É nesse momento que você tem que abrir a sua boca e declarar. Você está em dificuldade, cante. Você está em momento de dificuldade, busca Deus. Jesus não realizou muitos milagres naquela casa, naquele lugar, sabe por quê? Que as pessoas olharam para ele e falaram, não, peraí. Esse aí não é o filho do Zé? É o filho do Zé aqui, da marcenaria ali da esquina. Ele não é o filho do José, aquele que faz móveis. Para com esse piá aí, jogava bola com meus filhos aqui na vila. Agora estão dizendo que ele é o Messias? Que ele é o Todo-Poderoso? Da onde? As pessoas não acreditaram em Jesus, sabe por quê? Porque viram Jesus crescer. Passaram muito tempo olhando para ele, vendo ele. Esse é o mal do nosso tempo. O mal que afeta muito crente. O excesso de familiaridade. E onde há muita familiaridade, não há reverência. Não há respeito. É por isso que Jesus disse, um profeta não recebe honra na sua própria casa. E deixa eu te falar, onde o profeta não é honrado como profeta, os milagres não acontecem.
Não acontece. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás, nós lidamos com isso e nós quebramos isso no nosso meio. Sabe, nós trazemos os preletores para a conferência da vinha, e todos os preletores que vêm pregar aqui, não porque eles exigem isso, mas nós fazemos questão de dar uma oferta de honra para eles. Nós abençoamos a vida deles como oferta. E o nosso pastor também prega na nossa conferência. E algumas vezes, né, por causa da dificuldade financeira, a gente pensou, não, na verdade, vamos abençoar os irmãos de fora aí, mas é nós aqui, né? Até que um dia um de nós se levantou e falou, ó, seguinte, a partir de agora, nosso pastor também recebe oferta. Porque aqui na casa, na cidade dele, ele vai receber honra como alguém que vem de fora. Porque a gente honra os de fora, por que a gente não vai honrar os daqui? Você consegue entender? E muitas vezes nós temos isso. Se eu anunciasse que era um pastor de fora, talvez esse prédio já está mais cheio hoje. Glória a Deus por você, viu, irmão? Tamo junto. Mesmo sabendo que era eu de novo, a massa da casa, o pão caseiro, né? O pão que a mãe faz todo dia, aquele pãozinho, todo dia você olha, vai de novo esse pão. Pois é, vai matar sua fome. Talvez você olhou para mim hoje e falou, de novo, pastor Alex? Mas amém. Lá esse pãozinho mesmo de hoje, né? O pão caseirinho de casa. Deixa eu te falar, glória a Deus pela sua vida, né? Mas sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos deixar esse ambiente de familiaridade e botar nossa expectativa. Por que isso acontece? Porque nós colocamos expectativa na coisa errada. Nossa expectativa está no novo, na novidade, naquilo que é diferente e tal. Deixa eu te falar, nem sempre. Às vezes Deus quer usar os mesmos meios, as mesmas formas. E eu quero até te impressionar que Deus não muda muito, viu, irmãos? A maneira dele agir. É por isso que Jesus falou isso, que o profeta não recebe honra em sua própria casa. E onde o profeta não é honrado como profeta, infelizmente os milagres não acontecem. Sabe, tem pessoas que andaram conosco e eram admirados com a nossa obra, achavam impressionante tudo que Deus fazia no nosso meio, receberam revelação, receberam vida, foram transformados, casamento mudado, vida transformada, abandonou droga, abandonou tudo que tinha de ruim na vida. Quando ele estava certo, quando ele estava, na verdade, com a vida correta, ele olhou para outro campo, olhou para outro jardim, viu que tinha uma flor diferente, ele falou, é para lá que eu vou. Deixa eu te falar uma coisa. O fluir de Deus não está para onde os seus olhos apontam. O fluir de Deus está para onde os olhos dele apontam. Aleluia! Você não tem que olhar para onde você quer olhar, você tem que olhar para onde ele está olhando. E os frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, não pela aparência. Porque a árvore pode ser frondosa, mas frutifica. Tem fruto. Tem resultado. Você está vendo a glória, está vendo o mover, está vendo o poder se manifestando? Então permaneça. Aonde Deus está olhando. Consegue entender? É ali que você vai frutificar. Então, eu vejo que essa diferença entre Abinadab e Obed-edom está nesse princípio de familiaridade e honra. Quando Deus não recebe honra no lugar, ele vai manifestar em outro. Quando Deus não recebe honra de uma pessoa, ele vai manifestar em outra. Sabe, tinha muitas viúvas que eram israelitas e estavam passando por dificuldades. Houve 3 anos de fome na terra. Mas quando Deus foi manifestar, Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel. Foi enviado a uma viúva estrangeira. Tinha também muitos leprosos no meio do povo de Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Mas nenhum deles foi purificado. Mas Naamã, um sírio, ele foi purificado. Tempos atrás, a pessoa publicou lá no Facebook, pô Deus, você está de brincadeira comigo. Falei, quem escreveu isso, com certeza, julga ter uma profunda intimidade com Deus. Mas eu quero te falar, é um equívoco. Liberdade não nos permite lidar com Deus dessa forma. Isso é irreverência, isso é familiaridade. Se essa pessoa conhecesse um pouquinho mais de Deus, ele jamais tomaria o nome de Deus em vão. Ele jamais confrontaria Deus nesse nível. Uzá, ele morreu, não porque ele não era levita, porque ele era filho de Abinadab.
Mas Deus lidou de maneira errada com as coisas sagradas. Tem algumas coisas que não podem mudar com o passar do tempo, irmão. Você precisa se manter com o coração puro diante de Deus. Se você se familiarizar, vai chegar um momento em que tudo vai se tornar um tédio para você. Tudo vai se tornar um peso. E deixa eu te falar, a partir do momento que se torna um peso, para que fazer? Pastor, eu estou vivendo isso. Vir para o culto para mim é pesado. Eu venho, porque eu tenho que vir. Eu vou para a célula porque eu tenho que ir, então é melhor eu ficar em casa? Não, é melhor você hoje levantar-se do seu lugar, levantar suas mãos para cima e dizer: Deus, renova o fogo em mim. Acende novamente o fogo em mim. Eu quero ser como criança. Te amar pelo que o Senhor é. Não tem uma música que canta assim? Voltar à minha inocência. Acreditar em Ti. Aí a música diz assim: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, me torno independente e deixo de crer. Muitas vezes acontece isso com a gente, irmãos. Aí o refrão da música diz assim: não posso viver longe do teu amor, não posso viver longe do teu afago, não posso viver longe do teu abraço. Aleluia mesmo. Essa é a verdadeira busca que todos nós temos que ter. Se você puder fazer isso toda manhã, faça isso. Levante todo dia e fala: renova em mim, Senhor, o fogo da tua paixão. Não me deixe perder nunca a paixão pelo Senhor. Não me deixe tornar comum a tua glória, a tua presença, a tua vida. Não me deixe nunca brincar com aquilo que é sério. Mantenha no meu coração a honra. Porque se você deixar a honra, a familiaridade vai te levar a pecar. Sabe, queridos, o que é mais interessante em toda essa história é que o nome de Uzá, aquele que morreu, significa força. Mas ele era forte na sua própria carne, porque ele havia perdido o temor do Senhor. A igreja de Abinadab morre na ira de Nacon. Naquele lugar, junto com Uzá, eles morrem. E o interessante é que ali na ira de Nacon, Nacon quer dizer lugar onde não se pode tropeçar. E foi ali que Uzá, na verdade, foi tentar segurar a arca da aliança, onde os bois tropeçaram. E tem sido aí que a igreja de Abinadab tem tropeçado. Na irreverência, na falta de temor, na falsa intimidade, que na verdade é fruto de um coração que desonra. Deixa eu te falar, renove a honra no seu coração. Renove a honra com a presença de Deus. Renove a honra com os seus pais. Renove a honra com o seu cônjuge. Renove a honra com os seus filhos, com os seus irmãos. Renove a honra lá com a sua célula. Renove a honra com o seu discipulador. Renove a honra com o seu pastor. Renove a honra na sua vida. E a unção voltará, a glória voltará na sua vida. Sabe, queridos, durante toda a sua vida você terá que lidar com essa questão de honra e familiaridade. Não é algo que você está lidando só agora, que nós vamos lidar só agora, não. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas na internet compartilhando postagem que, assim, me dá tristeza. Aí coloca lá, a pessoa já está vivendo em outra realidade, às vezes foi para outra igreja. Aí coloca lá, postagem que eu vi esses dias. É engraçado esse amor que as pessoas dizem ter por Deus, né, pelos irmãos. O amor dele só vai enquanto a pessoa está na igreja, só vai enquanto a pessoa está na mesma igreja que ele. Quando a pessoa sai da igreja, o amor acaba. Isso é coisa de gente ferida. Isso é coisa de gente que está purulenta por dentro. Está machucada. Se tivesse bem lá, ia estar lembrando, falando mal de quem ficou aqui? Claro que não, ia estar compartilhando da glória e da bênção que está vivendo. Deixa eu te falar, você é a mesma coisa. Sabe, não fique criticando aquilo que você viveu não, filho. Tá bom onde você está? Você está vivendo bem? Você está feliz? Você está desfrutando de glória? Então fale dessa glória. Fale desse poder, fale dessa unção, fale dessa vida que você está vivendo. Para de falar mal daquilo que ficou para trás. Isso é coisa de gente ferida. E eu quero te falar, eu não confio em gente ferida. Não confio. Por que eu não confio? Porque gente ferida vai querer ferir os outros. O que o pastor Hermes acabou de compartilhar no Drops ali? Não foi isso? Gente ferida, fere. Gente curada, cura. Aleluia. Eu quero ser alguém curado, que cura também. Amém?
Seja você alguém curado, que cura também, e não gente ferida, que sai ferindo também. Misericórdia. Fuja de tudo que diminui o temor de Deus no seu coração. Sabe, não fale da noiva, não fale da igreja. Para de ficar, na verdade, curtindo essas coisas, né? Essas besteiras que as pessoas postam falando mal da igreja. Não seja parte dessa igreja de Abinadab. Cultive o coração de Obed-Edom, porque no final da história, a arca sempre sairá da casa de Abinadab. A glória e o poder sempre vai deixar a casa de Abinadab e vai entrar na casa de Obed-Edom. Oh, irmãos, tudo que eu quero é ser Obed-Edom pro resto da minha vida. Sabe, ser aquele que tem prazer na glória, tem prazer na unção. No final da história, Uzá vai morrer, mas Obed-Edom vai ser amplamente abençoado. Quantos aqui tem um coração para honrar a Deus? E não permitir que a familiaridade tome conta do seu coração. Segundo lugar, nós aprendemos a diferença entre Obed-Edom e Abinadab, entre cargo e encargo. O segundo motivo pelo qual um foi abençoado e o outro não, é porque Abinadab tomou conta da arca como alguém que possuía um cargo. Ele nem cuidou pessoalmente da arca, ele destacou um filho, falou, filho, você cuida desse negócio aí, você cuida da arca aí, porque na verdade eu tenho minhas atribuições, eu tenho minhas coisas para fazer. É como alguém que fala assim, ora por mim lá. Ora por mim lá. Ele está precisando de ajuda, está moribundo na fé, está ferido na fé, e aí ele fala, é o crente 6 horas. Vocês estão indo para o culto? 6 horas por mim lá então. 6 horas. 6 horas lá para mim, 6 horas por mim, 6 horas para nós. Né? Então, é o crente que na verdade ele terceirizou algo que ele mesmo deveria fazer. Porque parece que no início era um sinal de bênção. No início, ter a arca da aliança era algo poderoso, mas depois que levaram a arca para o meio da guerra, o povo perdeu a batalha. E Ofni e Finéias morreram na batalha. Os dois tiveram a ideia de levar a arca para frente da batalha, morreram. E depois a arca foi levada lá para o templo de Dagon, que eu falei para você. E tem uma parte que eu não te contei. Mas além da estátua cair 2 vezes de cara na frente da arca da aliança, o povo começou a receber tumores nos seus corpos. Tumor, ficaram purulentos. Você já teve um tumor? Você já teve um furúnculo? Oh, irmão, na falta de um eu tive 2. Pelo amor de Deus, é um negócio terrível. O que sai de dentro de um tumor, você não quer saber o que é, irmão. Eu já vi, minha avó tirou do meu tornozelo. Meio copo de pus com sangue. Nojento, né? Para essa hora, né? Deu até sede. Mas deixa eu te falar. Abinadab, ele recebeu a arca desse ambiente. Lá no meio dos filisteus, a arca gerou tudo isso. Mas quando veio para Abinadab, Abinadab entendeu o seguinte, não, se mandaram ficar aqui, deixa aqui. Né? É como alguns filhos, vão para a igreja porque a mãe manda, vai para a igreja. Não, mãe, eu quero ficar, vai para a igreja. Aí ele vem e fica aqui, emburrado, olhando para o chão, com o celular na mão, brincando de joguinho, mas não está aqui porque quer. Está aqui porque a mãe mandou. Foi assim que Abinadab recebeu a arca. Mandaram, então deixa aí. Ô, Eleazar, então você toma conta para mim. Tem pessoas que lidam com a presença de Deus dessa forma. Sabe, irmão, cargo é algo que se torna peso, que a gente faz por obrigação, por responsabilidade. Sabe? Agora, o encargo é algo que a gente faz com alegria. Encargo é algo que a gente faz com os olhos, faz nossos olhos brilharem. Olha aqui a nossa visão. O nosso encargo. O que nós queremos dizer com isso? O que arde em nosso coração, o que queima no nosso coração, o que nos motiva a viver igreja é edificar uma igreja de vencedores. Então é o nosso encargo. Não é alguém que manda você fazer, não. É o que queima no meu coração, é o que move o meu coração. É o encargo. Não é algo que um homem colocou em mim, é algo que o próprio Deus semeou no meu coração. É para isso que eu vivo, é isso que eu quero viver, é para isso que eu quero consumir todos os dias da minha vida. Eu não nasci para ser rico, eu não nasci para ter um carro bom, uma casa boa, eu não nasci para viajar para lugares lindos e tirar fotos maravilhosas e postar no Facebook. Eu nasci para estar no meio da galera. Eu nasci para ser igreja com você.
Eu gosto de estar no meio do povo, cara. Eu gosto de ser igreja. Sabe por quê? Porque eu me sinto mais perto do céu. Tem algumas pessoas que tiram fotos de lugares paradisíacos e falam assim, isso aqui é o verdadeiro paraíso. Ah, meu filho, você está por fora. Paraíso sem você, para mim não é paraíso. Paraíso é o lugar onde os crentes se reúnem, amém? A maior expressão de paraíso vai ser quando eu e você estivermos junto do nosso Pai, do nosso Rei. Lá vai ser paraíso de verdade. Aleluia! É por isso que o nosso coração queima por isso, o nosso encargo. O encargo é isso. É algo que não precisa alguém ficar empurrando. Ah, irmão, você não vai fazer célula essa semana. Não, pelo amor de Deus, faz lá, irmão. Os irmãos precisam, né? Não, por favor, preciso de você liderando célula. Nossa, irmão, você não vai liderar mais. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Jesus amado, o irmão não quer mais. Não, por favor, só mais uma semana. Faz a célula lá mais uma semana para mim. Faz só mais esse mês. Aguenta as pontas esse mês lá, líder. Né? Irmão, pelo amor de Deus. Eu não quero que ninguém lidere desse jeito. Vou falar sem microfone aqui. Se tem algum líder que lidera desse jeito, me procura no final do vídeo. Porque eu não quero que seja peso para você. Porque liderar você para mim não é peso. Porque eu tenho encargo por você. Eu tenho paixão por essa obra. Então é o seguinte, tudo que você faz para Deus tem que ser fruto desse encargo. Cargo não poderia existir aqui. Cargo não é função aqui na igreja não, irmão. Porque ser líder de célula não é cargo. Ser discipulador não é cargo. Ah, você tem um cargo lá na igreja. Não tenho, meu irmão. Eu não tenho, porque o dia que eu não for líder de célula, eu vou ter a mesma atitude. Eu vou chegar no horário no culto, eu vou continuar frequentando todas as reuniões, eu não vou faltar à conferência. Eu não preciso de cargo para eu fazer o que eu faço para o Senhor. Eu vou continuar mandando gente para o encontro, eu vou continuar fazendo o anjo da guarda, consolidando os novos. Se alguém manifestar perto de mim necessidade de Deus, eu vou falar da parte de Deus para ele. Não é por causa do meu cargo, é porque no meu coração queima o encargo pelas vidas. É gente assim que comporta, que faz parte da igreja de Obed-Edom. É gente assim que faz parte dessa igreja. Mas é bem verdade que muitas vezes a igreja de Abinadab se reúne no mesmo lugar. No mesmo lugar, muitas vezes, tem gente da igreja de Obed-Edom e tem gente da igreja de Abinadab. O que a gente faz com a igreja de Abinadab? Mantém ela no nosso meio, filho. Ministra o encargo, prega o encargo, libera fogo sobre eles também, para que eles percebam a glória que é fazer parte da igreja de Obed-Edom. Você consegue entender? A pessoa, muitas vezes, vai trabalhar no nosso encontro. Deixa eu te falar, deve ser um tormento para quem vai trabalhar no encontro com cargo. Você vai no encontro só por cargo, meu irmão, lavar panela para você vai ser uma coisa terrível. Quando você estiver lavando aquele banheiro, você vai falar, meu Deus do céu, tem que lavar esse negócio aqui, olha o fedor que está isso aqui. O cara aqui mijou fora do vaso. Minha esposa estivesse me ouvindo, ela ia brigar comigo para falar essa palavra, começa com M, né? Fez xixi fora do vaso, né? E aí a pessoa vai lá, por causa do cargo. O cargo é terrível. Fala, meu Deus, que hora nós vamos dormir? O pastor podia liberar nós, né? Poxa vida, estamos aqui, pagando preço e tal, não sei o quê. Jesus. Aí termina o encontro, chega aqui, ainda tem que ficar aqui até 9 horas da noite para a reunião. Só o pastor falar muito obrigado. Ah, não, o que é isso? Não me chama mais para trabalhar no encontro. Graças a Deus, irmão, nós não temos ninguém assim. Graças a Deus. Olha, eu louvo a Deus, de verdade, eu louvo a Deus pela igreja que Ele tem nos dado. De verdade, irmãos, eu sinto que eu estou falando, hoje a parte da igreja de Abinadab eu estou falando para o vento, porque eu só tenho uma igreja de Obed-Edom aqui. É isso que eu sinto no meu coração. Nós somos a igreja de Obed-Edom, amém? Nós somos. Sabe, querido, misericórdia de ir trabalhar no encontro com Deus por cargo. Né? Deixa o encargo lá na empresa e vem para a igreja para cumprir um cargo. Porque às vezes lá na empresa tem encargo. Lá quer crescer, lá quer se tornar, né, alguma coisa, um supervisor de vendas, sei lá, um líder de linha. E aí lá tem, mas daí aqui. Glória a Deus que nós somos um povo que tem encargo. Glória a Deus. Então uma pessoa que vive
essa igreja de fazer as coisas por cargo, por causa de posição, é um engano, irmãos. Então o encargo é esse desejo profundo do coração daqueles que compartilham o mesmo ideal. Nós sabemos que aqueles que trabalham por cargo precisam ser supervisionados, não vão fazer direito, vão fazer porque tem alguém em cima. O tempo todo, não tem motivação para fazer nada, e só faz o que manda. Mas quem tem encargo está disposto a fazer tudo pelo objetivo proposto. Eu no curso do CTL, no curso de treinamento de líderes, tem uma parte de uma matéria que a gente fala a respeito disso. A gente está falando da nossa visão, e aí eu falo a respeito dessa palavra encargo. E eu falo sobre isso, irmãos, nós não estamos aqui trabalhando para ter um salário. Nós estamos aqui trabalhando por paixão. Paixão. Aí eu coloco no quadro um projeto de multiplicação. Eu falo para eles assim, hoje aqui em Curitiba nós somos, vamos supor, 250 células. E imagine se todas as células multiplicarem uma vez por ano. Em um ano, nós vamos ser quantas células? De 250, se todas multiplicarem, nós vamos para 2 anos, 3 anos, vai junto comigo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 64 mil, 9 anos, 124 mil, 10 anos, 128, perdão, 128, em 10 anos, 256 mil o quê? Célula. Se cada uma tiver 10 pessoas, quanto que dá isso aí? 2 milhões 556 mil pessoas. Meu Deus, irmão, em 10 anos nós conquistamos Curitiba. Isso é glória. Mas deixa eu te falar, como é que a gente entra nessa conquista com gente que tem cargo? Que o discipulador precisa falar assim, irmão, e aí, vai multiplicar sua célula? Irmão, manda a gente para o encontro. Querido, você fez discipulado? Irmão, e a consolidação? E os novos que chegaram lá, você está fazendo anjo da guarda? Pelo amor de Deus, vamos batizar esse povo. E aí, irmãos? E o culto? Está muito vazio. Irmão, tem que levar, tem que arrastar, tem que trazer, tem que empurrar, tem que atrochar, tem que... É assim que a gente vai conseguir alguma coisa? Não. Como nós vamos conseguir? Com gente que voluntariamente, porque queima no coração deles, eles decidiram, minha célula vai multiplicar. Eu vou gerar mais um líder. Eu vou multiplicar meu discipulado. Nós vamos multiplicar esse culto aqui, tá pouco. 250 pessoas tá pouco, nós teremos que chegar a 500. Nós vamos fazer 2 cultos com 500 pessoas aqui. Com 250 pessoas para chegar em 500. Deixa eu te falar, se isso queimar só no meu coração, pode até chegar, pode até alcançar. Mas daqui uns 3, 4 anos. Agora, se isso queimar no seu coração, no coração do irmão que está do seu lado, no coração que está do irmão que está atrás de você, da sua frente, irmão, deixa eu te falar, até o final do ano que vem nós vamos ter 500 pessoas nesse prédio. Mas para isso precisa queimar. Não pode ser só, na verdade, um cargo. São 2 palavras parecidas, mas tem um significado diferente. Então, uma fala de status, de posição. A outra fala de consagração, de entrega, de doação. Uma fala de vantagens. Eu me lembro, sempre cito isso, um irmãozinho estava frequentando uma célula, e aí o líder chegou para ele, estava 4, 5 semanas já na célula, o líder chegou para ele e falou, meu querido, queria perguntar para você, você quer fazer parte da nossa célula, se você quer se matricular aqui, para ter seu nome no relatório, para você fazer parte do corpo da igreja, aqui através do relatório. O irmão falou para o líder assim, falou assim, mas quais são as minhas vantagens? Se eu me tornar líder, quais são as minhas... O que eu vou ganhar com isso? Aí o líder olhou para ele e falou assim, o que você vai ganhar é que você vai ter que jejuar toda semana, você vai prestar conta da sua frequência na célula, no culto, né? Nós vamos cuidar de você. Aí ele, é mesmo? Eu não sei o que ele pensou, talvez ele pensou que ia ter um ticket almoço, né? Um vale transporte, alguma coisa. Quais são os meus benefícios? Né? Quando, na verdade, qual que é o benefício de participar dessa obra? É que aqui eu vou morrer, aqui eu vou desgastar meus dias, aqui eu vou dar o que eu posso e o que eu não posso. Aqui eu vou verter sangue, suor e lágrima para ver o povo de Deus crescendo e o reino de Deus avançando. Não ouvi nenhum aleluia. Não ouvi nenhum glória a Deus. Tem alguém disposto a verter sangue, suor e lágrimas aqui para o reino? Glória a Deus. Então, Paulo, ele chama a atenção
de sagrado, chama de sagrado o encargo de anunciar o evangelho. Olha só, Romanos 15:16, abre aí. Romanos 15:16. Romanos 15:16 diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que ele chama de anunciar o evangelho? Sagrado encargo. Não era algo que ele era mandado, que ele tinha que fazer por obrigação. Paulo era alguém que tinha encargo. E esse encargo era como um peso no coração dele. Olha lá, 2 Coríntios 11:28 diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando Paulo fala que pesa sobre ele, olha lá, diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, não era uma coisa que matava Paulo fisicamente, não, mas era algo que fervia dentro dele. Fervia. Uma panela de pressão é útil na sua casa? Sim ou não? Corre um risco de explodir, mas você usa? Usa. Paulo também. Tinha uma pressão interior. Qual que era a pressão interior dele? A preocupação com todas as igrejas. Deixa eu te falar, tem algo que gera pressão no seu coração? Quando a gente anuncia aqui, encontro com Deus daqui 3 semanas. Seu coração como é que fica? Fala, em nome de Jesus vai ser uma bênção. Mas você não convida uma pessoa para ir para o encontro. Você só fala assim, não, vai ser glorioso. Mas você tem uma pessoa que está indo para o inferno do seu lado. Você não fala para ele do encontro com Deus. Posso te falar? Não tem uma panela de pressão no seu interior. Deveria ter. Deveria haver no nosso coração essa panela de pressão. A preocupação com todas as pessoas que estão ao nosso lado. Caminhando para o inferno. Indo, na verdade, para a perdição. Casamentos destruídos. Pessoas presas ao vício. Eu louvo a Deus. Porque nós somos uma igreja evangelista. Nós temos isso no nosso coração. O encargo de levar pessoas a Cristo. É por isso que nós realizamos um encontro a cada 2 meses. E o próximo vai ser dia 20 de julho, 20, 21 e 22 de julho. Você está me ouvindo? Não foi para o encontro ainda? Deixa eu te falar. Você é o nosso próximo inscrito, então. Amém? Você está me ouvindo? Não levou ninguém para o último encontro? Você é aquele que vai fazer a próxima inscrição lá no nosso balcão, em nome de Jesus. Amém? Porque tem que ter isso. Isso é fruto de encargo, não é fruto de cargo. Não é porque eu estou mandando, é porque é algo que vai ser gerado no seu coração. É uma panela que está esquentando dentro de você, está gerando uma pressão, e uma hora vai sair uma comida fresquinha, prontinha, para ser servida. Quem quer essa comida? Quem quer esse prato precioso? É aquilo que nós vamos oferecer para o Senhor. Uma nova vida, alguém que se entregou, que se rendeu a Jesus. Aleluia. Amém? Então, querido, isso tem que ser a nossa vida. Deixa eu te falar, tem um risco. É fácil perder o encargo depois de um tempo. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa a ver as coisas como uma obrigação, como uma responsabilidade, um peso. Um líder movido por um cargo, é muito difícil ser líder movido por cargo. Porque o dia da célula é um desespero. E falar, meu Deus do céu, tem célula hoje. Então tá bom, deixa eu estudar esse negócio aqui, a palavra lá na célula. Será que eu já distribuí as funções? Vou mandar uma mensagem aqui. Ô fulano, faz a palavra de oferta aí. Ô ciclano, faz o quebra-gelo aí. Ô fulano, faz louvor. Não posso. Não, irmão, então vê alguém aí para fazer aí. Que eu já vou dar a palavra, já faço a minha parte. É assim que o líder faz? Graças a Deus não é. Porque deve ser muito pesado ser líder desse jeito. Agora você imagina eu acordar no domingo. E aí assim, um dia que todo mundo gosta domingo normalmente, né? Imagina eu acordar e falar assim, meu Deus do céu, tem que ir lá para o SIC agora, ouvir a palavra, culto. Aí eu ouvi a palavra, daí depois tem que vir para casa, almoçar. Hoje eu fui convidado para um aniversário, né, do filho do Lucas. Né? Falei para o Lucas, para mim de domingo fica praticamente impossível assumir compromisso. Porque normalmente eu almoço rápido e tenho um tempo de meditação, oração, vou me preparar para o culto. E eu vou te falar, não considero perda. Não considero perda. Talvez no domingo, depois do almoço, você tira uma soneca, tira um cochilo, glória a Deus pela sua vida, continue fazendo isso. Mas, sabe, por causa do meu encargo de estar aqui ministrando para você, sabe, eu me dedico. Eu vou para o computador, vou estudar, vou me preparar, vou orar, vou buscar Deus. Vou pensar naquilo que vai ser ministrado, nos exemplos. Sabe por quê? Porque o pastor Hermes me manda.
Porque eu ganho um salário da igreja. É por isso? Não é, meu irmão. Se fosse por salário, eu já não estaria mais aqui. Se fosse por causa do pastor Hermes, eu já não estaria mais aqui. Se fosse por causa do pastor Aloysio, eu já não estaria mais aqui. Se fosse por causa das pessoas, eu já não estaria mais aqui. Mas porque é por Cristo, é por isso que estou aqui, e é por isso que você vai voltar domingo que vem, vai me ver aqui de novo, e vai voltar aqui daqui 2 domingos, vai me ver aqui de novo, e vai voltar daqui 1 ano, vai me ver aqui de novo, e vai voltar daqui 10 anos e vai me ver aqui de novo. Se eu não morrer, você vai me ver aqui de novo. Se eu não for arrebatado, se eu não for enviado para outro lugar, talvez você vai me ver pelas redes sociais. Pastor Alex foi para outro país, né? Foi para outro estado, foi para outra cidade. Você vai me ver atrás de um púlpito pregando a palavra ou ministrando junto aos irmãos. Sabe por quê? Porque esse é meu encargo. Foi para isso que Deus me chamou. Então, Abinadab aponta para um tipo de vida cristã que é movida por encargo. Que é movida por... Obed-edom, por encargo, por paixão e não por obrigação. E agora, terceiro lugar e último, quero pedir para o Davi subir. Ingratidão versus gratidão. É também a diferença entre a igreja de Abinadab e de Obed-edom. Essa é a conclusão lógica dos pontos anteriores. A honra, num primeiro momento, mas também um coração de encargo e honra. E a terceira, coração de gratidão. Às vezes, irmãos, é assim que acontece na nossa vida. Nós temos uma facilidade de agradecer as pessoas que nos são estranhas. Se alguém te fizer algum bem lá fora, você vai falar: meu irmão, muito obrigado. Você vai se constranger com algum favor que alguém fizer para você. Por exemplo, teve uma vez que eu fui numa lanchonete e um rapaz estava assim, e aí eu vi a fichinha dele, a comanda dele, caiu no chão. Eu senti no meu coração. Falei: vou pegar essa comanda dele, mas não vou só devolver para ele. Vou lá pagar e vou devolver a comanda paga já. Nunca tinha visto na vida. Catei a comanda, fui lá, paguei a minha, paguei a dele. Cheguei na mesa dele, falei: sua comanda tinha caído no chão. Ele: querido, obrigado. Nossa, eu ia pagar acho que R$30 para devolver, se eu tivesse perdido esse negócio. Eu falei: além de você não ter perdido, ela está paga. Que isso? Não? Por quê? Eu falei: não, porque eu decidi abençoar você. Não, o que é isso? Não. Pelo amor de Deus, pega o dinheiro aqui. Eu falei: não, querido, eu fiz questão de te abençoar. Aceita, é oferta, é bênção de Deus. Ele: não, cara, por que você fez isso? Foi porque eu decidi te abençoar. Ele: louco, mas... Eu falei: fique em paz. Deus quis te abençoar. Tem um tiozinho que trabalha aqui no estacionamento. Aqui durante o dia. Toda vez que eu vou na padaria comer alguma coisa, não vou falar toda vez, mas muitas vezes, eu lembro dele. E aí passo ali, deixo um pão de queijo, um cafezinho, um cappuccino. Primeira vez que eu fiz isso, ele falou: que é isso? Ele é uruguaio, né? Que é isso? Pra que isso? Eu falei: porque eu quis dar pra você. Mas eu mereço? Aí deu vontade de falar assim: não, mas eu tô te dando. É graça. Mas ele não ia entender o princípio da graça. Eu falei assim: claro. Claro que merece, né? Você me abençoa sempre aqui, cuidando dos nossos carros aqui, deixando a gente estacionar o carro aqui, por favor, receba aí. Esses dias fui comprar um sorvete ali na sorveteria que tem ali embaixo. Minha filha pediu um sorvete, comprei um para mim, para minha esposa e para minha filha. Meu filho não estava. Falei: o Davi não está aqui, mas eu vou comprar um sorvete a mais. Aí dei um sorvete para cada um e sobrou um na minha mão ali. Ele falou assim: 2 para você. Eu falei: não, um eu vou levar para o Ernesto. Que Ernesto? Falei: o porteiro lá do estacionamento. Nossa, esse é amigo dele. Eu falei: ainda não, mas vou fazer dele um amigo de Cristo. E assim eu vou ofertando, assim eu vou ministrando a vida dele. Sabe, irmãos, tem coisas que são muito simples, mas que a gratidão faz toda a diferença. Nós muitas vezes temos o hábito de agradecer as pessoas lá de fora, mas se nós nos familiarizamos, se o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente que não tem honra, posso te falar, essa palavra gratidão vai ficando desgastada. É confortável você jovem, chegar lá na sua casa hoje, encontrar aquele lençol esticadinho, aquele cobertor de plush, aquele edredom que alguém comprou,
aquele travesseiro macio, você deitar ali. Quando você deitar, você sentir o cheirinho de amaciante na fronha do seu travesseiro. Isso é bom. Mas também é muito bom você ir lá no quarto do seu pai e da sua mãe e agradecer a eles por causa de tudo que você tem recebido. É muito bom, maridão, você olhar para sua esposa depois dela fazer um almoço, ainda que seja básico, e dizer: eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho você. A gratidão, ela abre portas. Irmãos, às vezes uma palavra obrigado muda o ambiente. Sabia? Muda o ambiente. Ninguém deveria fazer nada para colher gratidão. Mas a gratidão deveria ser algo latente no nosso coração. Porque lá fora nós somos gratos. Alguém que te vendeu um pão, você fala obrigado. Mas às vezes a pessoa pegou a toalha para você tomar banho e você não tem coragem de falar obrigado. Eu ensino isso na minha casa. Eu ensino isso entre os meus discípulos. Mas deixa eu te falar, isso precisa sair do ambiente de palavras e se tornar vida. Com Deus é a mesma coisa. Nós seríamos muito mais ativos no corpo se nós entendêssemos de onde Deus nos tirou. Você tem noção onde você estaria se Deus não tivesse resgatado você? Pare para pensar um pouquinho. Irmão, falei para minha esposa esses dias, isso chocou ela e deu até um curto-circuito no meu relacionamento. Mas eu falei para ela, falei: amor, se Deus não tivesse entrado na nossa vida, talvez eu nem teria tomado a decisão de casar com você. Como assim? Ia casar com outro? Falei: não. Porque o padrão do mundo te leva a não ser casado, a juntar os panos. Junta as escovas de dente aí no mesmo pote e vamos embora. Falei: eu não tenho a característica de alguém que ia querer firmar uma aliança. Mas porque Deus entrou na nossa vida, Ele mudou essa história. Consegue entender? Irmãos, Deus mudou a minha vida. Talvez eu seria um bêbado, viciado, prostituto, entendeu? Na rua. Quem que seria você? Talvez você seria alguém desses que não vê a hora de chegar o carnaval para ir correr atrás do trio elétrico, encher a cara de cachaça e acordar bêbado na sarjeta. Talvez você era assim. Mas hoje você não vê a hora de chegar o carnaval logo para você queimar lá na Refinados pelo Fogo. Nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. Porque naquele encontro, naquele dia, naquele sábado à noite, olhando para aquela cruz de madeira, você chorou. E quando você estava olhando para aquele lugar, para aquela cruz, talvez você tenha entregado algumas coisas no pé da cruz, dizendo: eu não sou mais escravo dessa porcaria. Deixa eu te falar, Deus te livrou. E não livrou só você não, livrou sua geração. Meus filhos não serão os mesmos, porque eu me encontrei com Jesus. Não foi só a minha vida que foi transformada. O meu filho não será o marido que ele seria se eu não tivesse vindo para Jesus. Quem seria o Davi? Que marido seria o Davi? Que esposa seria a Lívia se eu não tivesse me encontrado com Jesus? Deixa eu te falar, seja grato. Seja grato a Jesus. Talvez alguns entre nós aqui nem vivos estariam. Talvez antes de se converter, algumas pessoas até te ameaçaram de morte. Sabe, você já escapou de algumas por pouco. Por que será que Deus te livrou? Sabe para quê? Para que você estivesse aqui hoje, ouvindo essa palavra, e o seu coração pudesse queimar por Jesus. Eu não sei com relação a você, mas talvez seja um dia de você renovar o fogo no seu coração por Jesus. Quero pedir para a equipe de louvor subir. Talvez seja o dia de você pedir de novo: Senhor, faz queimar de novo. Renova a paixão, renova o encargo. Que o meu coração possa ser novamente aquele coração de criança que dá valor para tudo. Minha filha, vou dar um exemplo, fica de pé. A Lívia, ela estava com os 2 dentes da frente de cima quase caindo. E olha, eu vou te falar, faz 1 semana e meia que eu estou para arrancar esses dentes dela. Quem é pai e mãe sabe que, além de pai e mãe, você é dentista também dos filhos quando estão nessa idade. E eu falando: filha, eu vou arrancar, filha, eu vou arrancar.
E aí ontem eu falei, Aline, eu vou arrancar o dente da Lívia hoje. Ela, ai amor, eu falei, eu vou hoje eu arranco. E aí o dia foi correndo, não consegui. Quando chegou 11h30 da noite em casa, eu falei, agora. Ela, amor, mas agora, de noite. Eu falei, é agora, vamos arrancar agora, hoje. Ela, ai amor, ela vai chorar. Eu falei, não tem problema, choro faz parte. Só que o dente novo que está nascendo, já estava assim, uma pontona aparecendo. E o dente de leite estava para frente, o dente novo estava nascendo e empurrando o dente de leite para frente. Falei, se eu não arrancar, essa menina vai sofrer com esse dente aqui. E aí eu amarrei. Aí eu falei, não amarrei nada, para amarrar, filho. A história é longa. E choro, e grito, e desespero, e esperneia, e chora, e grita, e berra com a cara no travesseiro. Eu falei, menina, os vizinhos vão pensar que a gente está batendo em você, está escorraçando você. Pelo amor de Deus, para de chorar. Eu não vou deixar a senhora arrancar meu dente. Eu falei, mas Lívia, calma. Eu falei, Aline, deixa eu ter um momento com ela aqui. Aí, talvez a Aline tenha pensado, meu Deus, está se achando, né? Quem convence é a mãe, mas o pai está querendo fazer um moral. A Aline saiu. De repente, eu falei, amor, pode voltar. Ela falou, o que foi? Eu falei, segura na mão da Lívia aqui que ela deixou. Ela falou, o que você fez? Eu falei, depois te conto. Eu vou te contar o que eu fiz. Eu cheguei, falei, filha, para de chorar. Eu falei, o papai não vai fazer nada que você não deixar. Eu não vou amarrar, escondido, sem te avisar, vou arrancar seu... Não, eu só vou fazer se você deixar. Eu falei, o que você quer ganhar? Estratégia, irmãos. Eu falei, o que você quer ganhar? Tem alguma coisa que você quer muito? O papai vai comprar para você. Olha o risco que eu corri, irmãos. Olha o risco que eu corri. Eu falei, o que você quer ganhar? E ela, nada. Eu falei, tem uma coisa que você quer, filha, que eu sei. O que você quer? O que está aí no seu coração que você quer muito ter? Um slime! Chorando assim. Quem não é pai de criança não sabe o que é slime. Mas é tipo uma moeba, só que é mais espumenta assim, sabe? Faz barulho. O slime, eu falei, então é o seguinte. Onde que vende esse negócio? Na internet. Eu falei, papai vai comprar para você. Mas a condição é você deixar eu arrancar seus dentes. Pode arrancar então, papai. Amarrei o fio dental, chamei a Aline. Ela falou assim, mamãe, segura na minha mão, que se doer eu vou apertar sua mão, aí minha dor vai para a senhora. Ela falou, isso mesmo, filha, aperta. Aí ela colocou a toalhinha na boca assim, eu amarrei ali, dei 2 nó bem forte. Eu falei, posso puxar? Ela, não estou preparada, papai. Eu falei, na hora que você falar já, eu puxo, filha. Aí ela colocou a toalhinha assim, fechou ali, ela, pode puxar. Peguei, puxei, pá, né? Aí eu só escutei o barulho do dente, pá, caiu no piso assim, perdemos o dente até agora. Aí ela, falei, já foi, aconteceu, já, aham. Ela deu risada. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida para a gente aprender. Deus é esse Pai de amor que quer nos dar coisas. Em alguns momentos nós vamos sentir dor, nós vamos perder, mas para que coisas novas possam aparecer, foi necessário arrancar um dente velho para que o novo pudesse surgir e coisas piores não aconteçam. Deixa eu te falar, às vezes você está chorando, você está triste por algo que você está perdendo, que se foi, mas o novo de Deus está como o dente da Lívia estava ontem, já está sendo visto. No mundo do Espírito, o novo de Deus já está pendurado no céu sobre a sua vida. Essa noite é uma noite de renovar. É uma noite de você deixar passar tudo que é velho e pedir para Deus, renova o fogo na minha vida.